Criador abençoe você e sua casa. Aqui Rogério Canova e eu tenho a presença da minha esposa Mariane. Olá, Criador vos abençoe. Seja bem-vindo ao canal Sobrevivência. Aqui nós temos um compromisso com os fatos históricos e escriturísticos também. Para você que quer ficar mais perto de nós, aqui está o ícone do Telegram e também do WhatsApp. Nós temos um grupo no Telegram e no WhatsApp. Acontece que todos os vídeos que nós produzimos, nós montamos o PDF e disponibilizamos para as pessoas estudarem depois pessoalmente, porque o interesse do canal não é formar opinião, é trazer informação para que você chegue às suas próprias conclusões. O assunto de hoje ele é importante. Eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal e ativasse as notificações para você receber os vídeos novos postados por nós também. Hoje nós vamos mostrar alguns detalhes históricos e escriturísticos sobre a morte do Cordeiro, ou que alguns chamam de Jesus. É importante você entender que alguns dos integrantes do grupo, das lives, pediram esse assunto. Nós falamos sobre ele na live e prometemos gravar um vídeo aqui para ficar de arquivo no nosso canal. Se você acha que alguém vai gostar desse conteúdo, compartilhe. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar o nosso conteúdo nas redes sociais. Como compreender a Páscoa? Por que que naquela semana houve duas Páscoas, duas celebrações da Páscoa naquela semana? Uma celebrada pelo hebreu, chamado por alguns de Jesus, aqui chamamos ele de Cordeiro, e outra celebrada pelo judeu. Qual a diferença? Por que houve essa diferença? Vamos ver os detalhes da morte. Antes de compreender o porquê do calendário diferente do hebreu, que modificou a história, que alguns hoje chamam de Jesus, e porquê da diferença do calendário judeu da época. Vamos colocar aqui março, né, para você compreender mais ou menos os fatos, Em 16 de março de 597 a.C., Jerusalém cai em mãos de Nabucodonosor. O poderoso rei da Babilônia recebe a submissão do reino de Judá. Era a última sobrevivência do reino de Israel, fundado 4 séculos antes por Saul, Davi, Salomão, e cuja população já havia sofrido nas mãos dos assírios. contra as ordens do Criador, repetidas a Moisés, escrita uma lei toda para não adorar outros, para não entrar em comércio com outras nações, o povo hebreu cai nos erros dos seus antepassados. Então, Nabucodonosor invade Jerusalém e leva para a Babilônia alguns cativos. Você pode ver toda parte da história lá em Daniel e os seus amigos. Posteriormente, Em 168 a.C., Antíoco Epifânio sacrifica uma porca sobre o altar em Jerusalém e entra no Santo dos Santos. é que a data aqui está em forma decrescente, Decrescente. né? E a outra data mencionada está em forma crescente. Estudando um pouco de história, você vai compreender esses detalhes. Antíoco Epifânio liderava o exército grego. Eu estou mostrando essa diferença, nós estamos mostrando aqui para você compreender que a atitude das outras nações era um calendário litúrgico diferente. É por isso que o Criador pediu para que o hebreu não se misturasse com as outras nações, para que não houvesse conflito no calendário litúrgico e também na adoração. Então Epifânio, contrariando a ordem dada por Moisés, retira o sacerdócio que deveria ser da linhagem de Arão e escolhe aqueles que, politicamente falando, tinham uma familiaridade com os costumes gregos e já viam com a ideia babilônica de modificar esse calendário. E com isso, o contexto litúrgico, as festividades apontadas pelo Criador, descritas por Moisés em Levíticos 23 e outros livros da lei também. Você vai perceber que todos os profetas vêm anunciando essas e outras transgressões do povo de Israel. Porém, o povo chegou a tamanha transgressão e foi mais uma vez invadida, apesar de Jerusalém ter sido reconstruída após a destruição dos babilônicos.
A diferença é que Enoque já havia recebido essas informações e supostamente Abraão encontra essas informações e repete a sua descendência. E é feita uma promessa para a descendência dele posteriormente. O que nós encontramos no livro de Enoque, Mariane? O livro de Enoque, lembrando que para você conhecê-lo, ele é encontrado na caverna de Qumran e, segundo os historiadores, é um artigo também considerado sagrado para o povo hebreu. Enoque 72, verso 48. Então o sol sai do segundo portão e se põe a oeste, mas retorna pelo leste, e nasce no leste, no terceiro portão, 31 dias, se pondo no oeste do céu. Naquele período a noite se torna encurtada, ela é 9 partes, e a noite é igual ao dia. O ano é precisamente 364 dias. Esse é o ano hebreu, encontrado na Escritura e encontrado dentro do contexto lá de Jubileus, que segundo os historiadores é de punho de Moisés também, e no livro de Enoque. Eu quero que você compreenda, nós lemos um trechinho aqui para aguçar a sua curiosidade, caso você queira conhecer os fatos. Se você se sente bem com o tradicionalismo cristão e apresentado pelos romanos e o mundo, fique à vontade. Mas o nosso interesse aqui não é formar opinião, é trazer informação para você. Moisés descreveu também, segundo a literatura em Gênesis 1, um pouco do contexto da contagem do tempo do Criador. É só um pedacinho para aguçar a sua curiosidade. No princípio, o Criador fez os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito do Criador pairava, adejava sobre a face das águas. O Criador disse, haja luz, e houve luz. O Criador viu que a luz era boa, e ele fez separação entre a luz e as trevas. O Criador chamou a luz dia, as trevas chamou noite, e houve anoitecer, e houve manhã, o dia primeiro. Cortou o primeiro ali. Para você que ainda não vasculhou o tradicionalismo da tradução, nós temos vídeos aqui no canal, e onde nós mostramos o erro de tradução. Na sua Bíblia possivelmente você vai encontrar entardecer. Mas a palavra traduzida ali não está a tradução para entardecer. É um tradicionalismo que foi colocado. A tradução correta é anoitecer. Então, dentro da cronologia bíblica hebreia, o dia começa a partir do momento em que surge a primeira estrela. Uma vez que as estrelas elas aparecem todas as noites. Você vai ver a lua aqui também para representar. São visíveis à noite, né? Mas a lua não aparece toda a noite. Então, para o hebreu, o dia inicia exatamente como está em Gênesis aqui. Houve anoitecer e houve manhã, o dia primeiro. Exatamente assim inicia o dia hebreu. É uma forma de observar orientada aos profetas pelo próprio Criador. E é óbvio, né? Essa informação ela é bem recorrente na Escritura. E você vai ver os hebreus celebrando suas festividades após o crepúsculo, ou o pôr do sol, como alguns o chamam. Então o dia é composto de parte escura e parte clara. Apesar de uma vertente grande e recorrente na internet, usar o tradicionalismo grego e o tradicionalismo babilônico, egípcio também, de dizer que o dia é composto só de 12 horas. Mas isso não é um fato, isso é apenas um tradicionalismo pagão. A visão hebreia é essa que está à esquerda do vídeo. A visão dos dias de hoje, do mundo, a visão que você aprendeu na escola é o que eu tenho aqui à direita e que a história apresenta de uma parte de fatos históricos para cá. Nem sempre foi compreendida assim. O dia iniciar à meia-noite e terminar às 24 horas também daquele mesmo dia. Então, de acordo com o tradicionalismo do mundo, por isso que é difícil você compreender a escritura em alguns momentos, o dia começaria à meia-noite e terminaria a 24h59 daquele dia recorrente. Começa à noite também o dia, porém termina na parte escura novamente, porém nas horas diferentes da orientação do Criador, certo? Então, isso é só para você compreender o ciclo hebreu e o ciclo segundo os costumes do mundo. Ainda nós temos informações escriturísticas no Novo Testamento, como alguns assim o chamam, nos Evangelhos. E que dia da semana o Cordeiro morreu, Mariane?
A opinião que define a sexta-feira é baseada na palavra de Marcos, capítulo 15, 42, que diz que a crucificação de Cristo ocorreu no dia da preparação, o dia antes de sábado. Lembrando que esse é um puro tradicionalismo cristão. Já que o Shabat hebraico usualmente é nosso sábado, a igreja tradicionalmente defende que Jesus foi crucificado na sexta-feira. Porém, o Cordeiro profetizou que ele estaria morto por 3 dias e 3 noites antes da sua ressurreição. No nosso último vídeo, para quem não viu, você vai perceber que dentro da história nós temos fatos históricos provando que a semana foi imutável. A semana, ela é a mesma da época do tempo do Cordeiro ou de Jesus, como alguns assim o chamam. Eles modificaram apenas os dias do calendário. Algumas pessoas têm dificuldade em aceitar isso porque acham que os dias do calendário não podem ser separados dos dias da semana. E isso não é verdade. A semana da criação começou no dia exato, chamado de dia 1. Dia 1. E não dia 1 do calendário, como alguns acham. Nós percebemos essa diferença dentro do calendário chamado de gregoriano hoje em dia, que você vai perceber lá que o dia 1, por exemplo, pode começar em qualquer dia da semana. O calendário hebreu também não era diferente, porém tinha que começar no 4º dia da semana. Se você tem alguma dúvida, veja nossos vídeos. Mas eu quero que você compreenda que você encontra esses vestígios em Mateus 12, 40 também. Obviamente, não há 3 dias e 3 noites entre o anoitecer da sexta-feira e o domingo de manhã particularmente. Note que só há 2 noites. Então, para quem defende esse tradicionalismo falho, ele não tem respaldo escriturístico e ele também não tem respaldo algum histórico, apenas tradicionalista. Dizer que ele morreu na sexta-feira, sendo que ele próprio mostra detalhes aqui, nós vamos mostrar para você, que ele ficaria 3 dias e 3 noites, assim como Jonas, dentro do ventre da terra. O problema parece facilmente resolvido por uma explicação sobre o que Marcos entende como Shabat. Junto com o dia de sábado da semana, os judeus têm outro Shabatote ao longo do ano, marcando dias muito santos. Em Mateus capítulo 28, verso 1, o grego seria traduzido no final dos Shabats. Shabatote é uma palavra no plural, observando que houve mais do que um sábado na semana anterior. O primeiro dia da festa dos pães ázimos também era considerado como um Shabat. Levíticos 23, 6 a 7. Para quem não conhece, não está familiarizado, apenas segue tradicionalismo apresentado pela teologia, por exemplo, não vai compreender muito bem isso aqui. Mas quando você olha para o grego, você vê que Mateus 28, o verso 1, você encontra lá no final dos sábados e não no primeiro dia da semana. Então você vai encontrar um plural de sábados ali. Como é que você vai compreender isso? Lendo Levíticos 23. O Criador traz referência a todos os descansos ali, ou todos os sábados. Além do sábado semanal, ele fala sobre a Páscoa, que está junto com o ázimo, e ele fala de outras festas que os hebreus deveriam incluir na liturgia de adoração. É diferente hoje porque o mundo se tornou cristão e esses detalhes não são mencionados. Esta festa é celebrada em Aviv 15, o dia da Páscoa, Levíticos 23, de 5 a 6. O Messias foi crucificado na Páscoa e Marcos 15, de 42 a 43, observa que José de Arimateia desejava tirar o corpo do ungido da cruz antes que o Shabat festivo começasse. Para você recordar, José de Arimateia não estava familiarizado com o calendário hebreu. Ele estava familiarizado com o tradicionalismo judeu trazido de Babilônia e incluído ali pelos gregos, certo? Então José de Arimateia tinha em mente que após aquele 4º dia da semana, a quinta-feira, seria o dia de Páscoa.
mas você pode perceber isso naturalmente, que o próprio Cordeiro, ali nos evangelhos, os discípulos chegam para ele e perguntam: onde quer que preparemos o ceder para comermos a Páscoa? E você percebe também que à noite, ao anoitecer, ao reclinar-se à mesa, ele celebra a Páscoa ao anoitecer com os discípulos. Quando o povo do Criador retornou ao cativeiro babilônico, grande parte dos dirigentes do povo adotaram o calendário babilônico. Por isso, o Cordeiro celebrou a Páscoa após ao anoitecer, do terceiro dia para o quarto dia da semana, cumprindo a profecia de Daniel, capítulo 9, verso 26 a 27, dizendo que o ungido seria cortado na metade da semana. Literalmente, ele morreu conforme a profecia e a ordem sobre o Cordeiro Pascual de Êxodo 12. O cordeiro deveria ser separado no 10º dia, um cordeiro sem defeito, e no 14º dia da semana, antes de escurecer, nas horas da transição, ele deveria ser morto. E ali as pessoas celebravam, os hebreus tradicionalistas, aqueles que seguiam à risca a ordem dada pelo Criador a Moisés, eles celebravam nas horas noturnas. E exatamente no 4º dia da semana. Porque toda a Páscoa hebreia cai no 4º dia da semana, não é móvel. Os sacerdotes, juntamente com todo o povo, celebraram a Páscoa no 5º dia ou quinta-feira, devido à tradição contrariando o calendário festivo do Criador, como profetizado em Oséias 2, Ezequiel 20, principalmente Ezequiel 20, capítulo 20, verso 26. A festa da Páscoa e o primeiro dia de Asmos era uma festa única, Lucas capítulo 22, verso 1. É importante você entender que a Páscoa e o Ázimo não é uma festa só. Você pode ver isso na ceia. Eis o meu corpo, o pão, certo? E Oséias, você encontra lá Oséias 2 e Ezequiel 20, essa profecia falando sobre essa mudança cumprida, né? Então, para você aguçar um pouco a sua curiosidade, você que já está querendo se libertar do tradicionalismo apresentado pelo mundo, você pode vasculhar todos esses versos e ler os capítulos na íntegra e perceber a confusão toda ali. Judeus celebrando a Páscoa no 5º dia da semana e o próprio Filho do Altíssimo celebrando a Páscoa conforme a ordem dada pelo próprio Criador. Agora vamos entender os 3 dias no túmulo. Então, exatamente como o livro de Levítico designa no 14º dia de Aviv para o 15º dia, ao pôr do sol, o horário de se observar a Páscoa, exatamente o horário que o Messias celebrou. Nesse mesmo dia, na parte clara, ele foi morto conforme a lei de Êxodo 12. Exatamente. O dia 1 começou a contar a partir de que dia, Mariane? Quinta-feira, pôr do sol de quarta-feira ao pôr do sol de quinta-feira, o 16º dia de Aviv, dia em que os judeus tradicionais celebraram a Páscoa, já que para eles a quinta era o 15º dia. Justamente naquele ano não teve cordeiro pascual, porque o véu que dividia o santo do santíssimo estava rasgado. Mateus capítulo 27, verso 51. Pôr do sol de quarta-feira ao pôr do sol de quinta-feira. O 16º dia de Aviv estava começando. Então, para o hebreu, José de Arimateia foi colocar ele com pressa, porque estava começando para ele, judeu, a Páscoa, mas o hebreu já tinha celebrado. Ele já havia celebrado a Páscoa nas horas noturnas, ali, lembrando que nós explicamos para você no gráfico lá atrás, que o dia começa ao nascer da primeira estrela. E você tem que levar em consideração o fato de que José de Arimateia era um judeu genuíno, embora ele tinha a amizade com o cordeiro, mas por um motivo que não dá para explicar aqui, nós não sabemos por que ele celebrou a Páscoa junto com o judeu e não com o cordeiro. Uma coisa que eu queria comentar o cristianismo, ele foca muito na questão assim de que Jesus veio para morrer para a humanidade. Exato. É em peso essa pregação, né? Esta afirmação. Só que, além disso, o que ele veio também é resgatar aquilo que estava perdido.
Não só as pessoas, mas também a lei do Criador, a ordem dele, que estava pisado pelos homens. Ao contrário do que os outros dizem que ele veio abolir, né? Isso, que ele veio abolir. Não, ele veio resgatar, ele veio mostrar aquilo que é correto. Então, ele veio restaurar o calendário que na época já estava totalmente deturpado. E as pessoas não conhecem isso. A maioria das pessoas não conhece isso, né? Por isso que elas acabam acreditando em ventos de doutrinas a respeito dessa questão da data da morte e ressurreição. Mas há um equívoco dentro disso. E é isso que nós estamos tentando trazer aqui. Isso é cumprimento profético. O fato do calendário ter sido modificado é cumprimento profético. E o fato do calendário ter sido resgatado também é um cumprimento profético. E isso se cumpriu através da pessoa do Messias. O primeiro dia ele passou, então, no 5º dia da semana no sepulcro. Sim. E o dia 2 foi que dia? Sexta-feira, pôr do sol de quinta-feira ao pôr do sol de sexta-feira, o 17º dia de Aviv. Então, o segundo dia foi na sexta-feira. E o terceiro dia? Sábado, pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol de sábado, o 18º dia de Aviv. Lembrando que essas datas, né, Rogério, é conforme o calendário hebreu. Exato. Calendário celestial. O que você encontra lá em Mateus 28, verso 1, que nós traduzimos aqui no final dos Shabates, é exatamente isso que nós estamos apresentando. É porque o hebreu e o judeu celebrou o sábado semanal no mesmo dia aquela semana, porque o sábado semanal era imóvel, não havia sido modificado. Porém, o que havia sido modificado era o sábado litúrgico, que seria a festividade da Páscoa, Isso. que o judeu celebrou no 5º dia da semana. Isso. E o hebreu celebrou no 4º dia da semana. Vocês entenderam? O sábado semanal, o 7º dia, não houve mudança. Porém, os outros sábados que são festivos, que estão ali durante o ano, que existem marcações, datas, tempos determinados para ser cumpridos, esses foram mudados. E foi exatamente em relação a essas datas que o Messias veio resgatar, veio mostrar que estava errado. Tanto é que eles acusam o cordeiro, em alguns momentos, de transgredir. Curar no sábado, mas possivelmente sábado. Alguns desses eram falsos descansos, Isso, falsos sábados. Falsos sábados. Justamente porque o calendário já estava deturpado, principalmente o das festividades, né? O semanal não. Não. Mas é essa a intenção nossa, trazer essa informação extraordinária para você. Aqui nesse vídeo há uma imensa quantidade de clarezas que você pode trazer à sua mente se você não fechar os seus olhos para os fatos. Você que também conhece alguém que gosta desse assunto, você pode compartilhar esse vídeo que certamente aquelas pessoas que estão buscando os fatos e não o tradicionalismo vão perceber os erros incluídos nos tradicionalismos e repetido aos filhos, aos netos, de geração em geração, de muito tempo para cá. Mas essa é a informação que nós queríamos trazer para você nesse vídeo. Se inscreva, compartilhe. Nós vamos ficando por aqui. O Criador abençoe você e sua casa. O Criador abençoe a todos. Forte abraço.